Iniciamos fazendo o anelzinho mágico, puxo a laçadinha, faço 2 correntinhas, que eu já conto como um ponto, e mais 5 pontos baixos, ficando no total com 6 pontos baixos. Terminei os 6, puxo. E vamos agora para o primeiro ponto, onde fizemos as 2 correntinhas. Trabalho aqui nesse primeiro ponto, ó, não fecho a carreira, venho sobre o primeiro dos 6 e faço 2 baixos juntos nesse primeiro ponto. Já coloco o marcador aqui no primeiro dos 2 e vou trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto da carreira de base em cada um dos 6, onde ficaremos no total com 12 pontos baixos. Carreira finalizada. Agora eu tiro o meu marcador e já nesse primeiro ponto da carreira eu trabalho 2 baixos. Fiz os 2 baixos, eu venho com o marcador no primeiro dos 2 que eu fiz e vou começar a carreira. Fiz os 2 juntos no primeiro, agora faço um ponto baixo. No próximo, 2 baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, um ponto baixo. Próximo, 2 baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, um ponto baixo. E assim vamos percorrer até chegar novamente ao marcador, onde vamos iniciar a próxima carreira. Finalizo a carreira com um ponto baixo. Aqui no primeiro ponto da carreira, eu já inicio fazendo 2 baixos juntos no primeiro ponto da carreira. Fiz os 2 baixos juntos, agora eu venho com o marcador e coloco no primeiro dos 2. Fiz 2 juntos no primeiro, agora eu faço 2 pontos baixos sozinhos. No terceiro ponto, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Faço 2 baixos sozinhos. No terceiro ponto, 2 baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E dessa forma, vou trabalhar ao longo de toda a carreira. Finalizo a minha carreira com os 2 pontos baixos. Aqui no primeiro ponto da carreira, trabalho 2 baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Volto o marcador no primeiro ponto dos 2 que fizemos juntos. Então, iniciamos com 2 juntos, agora eu faço 2, 3 pontos baixos sozinhos. No quarto ponto baixo, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Faço 2, 3 baixos sozinhos. No quarto ponto, 2 baixos juntos. Dessa forma, em volta de toda a carreira. Chegamos ao final de mais uma carreira, onde ficamos no final com os 3 pontos baixos. No primeiro ponto dessa carreira, eu já faço 2 baixos juntos no primeiro ponto da carreira de base. Pego meu marcador, coloco no primeiro dos 2 e agora ficaremos com 2, 3, 4 baixos sozinhos. No quinto ponto baixo, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Dessa forma, percorrendo em volta de toda a carreira. 4 baixos sozinhos e no quinto, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Carreira finalizada, vamos iniciar a próxima, fazendo 2 baixos juntos no primeiro ponto da carreira de base. Então, fiz 2 juntos, agora trabalho 1,
2, 3, 4, 5 pontos baixos sozinhos. No sexto ponto baixo, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto baixo, 2 baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Cheguei aqui ao final dos aumentos, onde nós ficamos com os aumentos, 2 juntos, 5 pontos baixos, 2 juntos, 5 pontos baixos. Agora eu vou trabalhar por 8 carreiras, eu vou marcar aqui o final, a última carreira de aumentos, onde colocamos os 2 juntos. E vou trabalhar a partir de agora 8 carreiras, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, onde nós vamos formar o corpinho do ursinho. Então, trabalho, ó, como vocês estão vendo, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, até completar as 8, contando a partir da próxima carreira onde está o marcador. Quando eu terminar as 8, eu volto para que possamos fazer a diminuição, onde vamos começar a diminuir até chegar na abertura necessária para o pescocinho, onde depois vamos começar a cabecinha. Completei as 8 carreiras, agora eu subo o meu marcador. E vamos começar as diminuições. Para diminuir, eu faço da seguinte forma. Venho no ponto baixo e pego na laçada da frente do ponto. No próximo, eu pego só na laçada de trás. Fecho os 2 juntos, onde eu tinha 2 pontos baixos, agora eu tenho só um e eu não fico com marca de diminuição. Agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. No sexto e sétimo ponto, faço a diminuição. Então, aqui no início, aumentamos até chegar no espaço de 5 pontos e depois o aumento. Aqui, nós fazemos a diminuição, 5 pontos e diminuição. Na próxima carreira, faremos diminuição, 4 pontos baixos, diminuição. Na outra, a diminuição primeiro, 3 pontos baixos e diminuição. Então, quer dizer, a gente vai estar fazendo um espelhamento da parte de baixo para a parte de cima. Na parte de baixo, eu segui aumentando até chegar ali o intervalo de 5 pontos entre os aumentos, e agora nós vamos diminuindo, então, fazendo ao contrário. Bem, eu vou terminar essa carreira e volto para iniciarmos a próxima. Finalizei a carreira, subo o marcador e vou iniciar a próxima. Então, eu faço a diminuição nos primeiros 2 pontinhos. E agora, trabalho 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Faço a diminuição. Novamente, 4 pontos baixos e depois a diminuição. Vou fazer a carreira até o final e volto já iniciando a próxima. Carreirinha finalizada. Venho na próxima. E vamos iniciar fazendo a diminuição. Laçada da frente, laçada de trás no próximo,
fecho os dois juntos. E vamos trabalhar 1, 2, 3 pontos baixos. Faço a diminuição. Novamente, 3 pontos baixos, faço a diminuição. E dessa forma, vou trabalhar em volta de toda a carreira. Bem, aqui nós vamos encerrar as diminuições, porque essa abertura aqui é a abertura do pescocinho, então aqui nós temos o corpinho. Agora, eu vou fazer 2 carreiras, trabalhando um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, para fazer a marcação do pescocinho. Depois, vamos começar a aumentar para formar a cabeça. Fiz as 2 carreiras em ponto baixo. Subo o marcador e vamos começar os aumentos. Então, aqui a cabecinha já vai ser direto aqui ligada no corpinho. Assim facilita não tendo a costura do pescoço, principalmente para quem tá começando, porque a costura do pescoço ela é uma costura mais detalhada, tudo que demanda já um pouquinho mais de prática. Então, assim, essa parte do ursinho já vir diretamente do corpinho para a cabeça já facilita um pouco. Então, aqui vou trabalhar 1, 2, 3 pontos baixos. No quarto ponto baixo, eu faço 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Mais uma vez, 1, 2, 3 baixos. No quarto ponto, 2 baixos juntos no mesmo ponto. E dessa forma, eu trabalho até chegar ao marcador, contornando toda a carreirinha. Carreira finalizada, já fiz aqui 2 pontos baixos juntos. E agora, eu trabalho 1, 2, 3, 4 pontos baixos. No quinto ponto baixo, eu trabalho 2 pontos baixos juntos. 1, 2, 3 e 4. No quinto ponto, 2 baixos juntos. Dessa forma, vou contornar toda a carreira. Bem, aqui, finalizei a carreira e agora eu vou subir a parte reta da cabecinha. No corpo, nós aumentamos até ficar com um espaço de 5 pontos entre os aumentos. Na cabecinha, aumentamos até ficar com um espaço de 4 pontos entre os aumentos. Então, ela fica um pouquinho menor. As carreiras retas, eu vou manter com a mesma quantidade. Então, agora, vou trabalhar 8 carreiras, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Depois das 8, vamos começar as diminuições para depois encher o nosso ursinho. Finalizei as 8 carreiras, já subi o marcador e agora eu vou começar a diminuição. Ou seja, nós vamos reduzir um pouco, deixando ainda um espacinho, uma abertura, que nós vamos concluir fechando por completo depois do enchimento. Então, aqui venho na laçada da frente, próximo ponto na laçada de trás, pego os dois juntos. Agora, vamos trabalhar 1, 2, 3, 4 baixos. Já vou trabalhar outra diminuição. Novamente, 4 baixos, faço a diminuição. 4 baixos, faço a diminuição, até completar toda a carreira. Finalizei a carreira. Já subo o marcador. E vamos começar a próxima.
trabalho a diminuição. Depois de fazer a diminuição, eu faço 1, 2, 3 pontos baixos. Já faço novamente a diminuição. Então, nessa carreira, diminuímos a cada 3 pontos. Faço os 3 pontos baixos. No quarto e quinto ponto, faço a diminuição em volta de toda a carreira. Bem, agora nós já podemos parar. Se você for continuar com o mesmo novelo, eu aqui no caso vou continuar com o mesmo, eu deixo uns 4, 5 metros de fio, faço uma bolinha e deixo aqui. Porque essa parte nós vamos usar agora para colocar o enchimento, depois nós fechamos por completo. Vou, então, deixar esse pedacinho de fio, faço aqui uma bolinha deixando amarradinho uma meadinha, posso até colocar aqui por dentro e deixo lá separadinho. Aí, nós vamos trabalhar bracinho, orelhinha, a perninha e depois a gente vem arrematando e concluindo o fechamento, enchendo e dando os acabamentos finais. Vamos iniciar o bracinho. Então, eu faço o anelzinho mágico. Trabalho 2 correntinhas que eu já conto como primeiro ponto baixo e vamos trabalhar aqui até completar 6 pontos baixos. Contando as correntinhas já como um ponto, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois que eu fiz os 6 pontos baixos, fecho o meu anelzinho. E vamos trabalhar 2 baixos em cada um dos 6. Então, aqui, comecei já fazendo os 2 baixos no primeiro ponto. E vou colocar aqui o meu marcador no primeiro dos 2, para marcar o início da carreira. E vou continuar agora trabalhando até completar 2 baixos em cada um dos 6, ficando com 12 pontos baixos ao redor da minha carreira. Completei os 12 baixos e já fiz 2 juntos no primeiro ponto da próxima carreira agora. Então, 2 no primeiro, já subi o marcador, no próximo, só um ponto. Próximo, 2 juntos, próximo, só um ponto. Próximo, 2 pontos baixos juntos, próximo, só um. Dessa forma, até chegar novamente no marcador. Finalizei a carreira e também já finalizei a carreira de aumentos. Agora, eu vou trabalhar por 4 carreirinhas, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Olha, eu nem vou tirar o marcador para ele já ficar me auxiliando na contagem das carreiras. Então, depois que eu terminar essas 4 carreiras, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, nós vamos fazer a redução do bracinho e depois dar continuidade até concluir. Para reduzir, então, vamos trabalhar vindo no próximo ponto, pego a laçada da frente, no próximo, a laçada de trás. Fecho os 2 juntos, então, formei a primeira diminuição. Aqui, onde a gente tem o marcador, eu sempre procuro deixar bem justinho para que o ponto não fique com uma abertura, que ele não fique solto. Então, fiz a diminuição, agora eu trabalho 1, 2, 3,
4 pontos baixos. Faço uma diminuição. Então, já fizemos duas. A do início e agora. Trabalho 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Faço mais uma diminuição. Então, são 3 diminuições. E trabalho 1, 2, 3 e 4 pontos. Então, dessa forma, nós finalizamos a carreira da redução, as diminuições nessa parte do bracinho. Depois da carreira da redução, nós vamos trabalhar 6 carreiras, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Carreiras retas, no total, 6 carreiras. Então, já deixo meu marcador aqui e a partir da próxima carreira, eu conto 6 carreirinhas e depois volto para falarmos já da parte da costura. Nós vamos deixar um pedacinho de fio, mostrar o bracinho já prontinho e vamos para a próxima etapa, que é a etapa da perninha, do pezinho. Finalizei o bracinho, faço o outro igual e deixo ali do ladinho, depois a gente costura. Então, aqui, vou começar a parte do pezinho, da perninha. Então, já fiz o anelzinho mágico, 2 correntinhas e trabalho aqui até completar os 6 pontos baixos, lembrando que as correntinhas já contamos como primeiro ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho o anelzinho. E vou trabalhar aqui até completar toda a carreira, fazendo 2 pontos baixos para cada um dos 2 da carreira de base. Esse primeiro, ele sempre fica mais justinho, mais difícil de pegar, mas só a gente ir com jeitinho que dá certinho. Então, vai. Coloquei o marcador no primeiro dos 2 e agora trabalho 2 baixos para cada um dos 2 em volta de toda a carreira. Então, estamos trabalhando da mesma forma que nós começamos o bracinho. Então, cheguei aqui no primeiro ponto da carreira, já trabalho 2 pontos baixos juntos no primeiro, no segundo, apenas um. Vou subir o meu marcador para o primeiro dos 2 que fizemos na carreira. E continuo, 2 pontos juntos. No próximo, só um. 2 juntos. No próximo, só um. Até finalizar a carreira. Bem, aqui seria o total do bracinho. No pezinho, na perninha, nós vamos trabalhar mais uma carreira de aumentos, para que ela fique maiorzinha. Então, já subo, já fiz o primeiro dos 2 aqui, ó, os 2 juntos, o primeiro ponto da carreira, onde a gente tem o primeiro aumento. Agora, eu trabalho 1, 2 sozinhos. No terceiro, faço 2 pontos baixos juntos, no mesmo ponto da carreira de base. Inicio tudo novamente, 1, 2 sozinhos. No terceiro, 2 pontos no mesmo ponto da carreira de base. Dessa forma, em volta de toda a carreira. Prontinho, carreira finalizada. Agora, eu vou trabalhar por 5 carreiras, fazendo um
ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Quando eu finalizar as 5 carreiras, eu volto para a redução da perninha e depois vamos trabalhar até concluir mais essa etapa. Finalizei as carreiras, agora nós vamos fazer a carreira de redução. Então, venho fazendo a primeira diminuição, pego na laçada da frente, laçada de trás, fecho os 2 juntos. Faço 1, 2, 3 pontos baixos. Faço mais uma redução, diminuo pegando os 2 pontos juntos. 1, 2, 3. Vamos diminuir novamente. E dessa forma, vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Chegando aqui ao final da carreirinha, eu venho para já falar quantas carreiras retas nós vamos trabalhar até concluir a parte da perninha. Finalizada a carreira das diminuições, vamos trabalhar 7 carreiras, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Quando finalizar as 7 carreiras, vamos cortar o fio, deixando mais ou menos uns 20 centímetros de sobra do fio para fazer a costura e vou repetir o mesmo processo fazendo a segunda perninha. Finalizei aqui todas as partes, fica faltando só a orelhinha e o focinho. E agora eu vou começar a parte do enchimento. Então, eu pego a minha fibra e vou colocar. Aqui eu tenho uma perninha. Na parte do braço e perninha, eu não encho até em cima totalmente muito apertadinho, porque eu quero que ele fique com mobilidade. Então, ó, quando eu vejo que eu já cheguei com a fibra quase ali na parte de cima, eu já paro para que essa parte fique mais molinha. Não muito para baixo, mas assim, não tão cheio que ele fique duro, aquele bracinho e perninha firme. E aqui, na parte do corpinho, aí sim eu posso encher ele bem cheinho. Vou colocando, ó, aqui, como ele é inteiro, a gente pode empurrar com a agulha de crochê o enchimento lá para baixo para ajudar, ó. E dessa forma, depois que tiver bem cheinho, eu volto para começarmos o acabamento. Temos que fechar a parte aqui de cima, fazer a costura de pernas e braços e indo aí completando cada etapa até chegar no acabamento final. Já acabei de encher, agora eu vou finalizar aqui, fechando por completo. Então, faço nessa carreira, diminuição, pegando os 2 baixos juntos, e faço 1, 2 baixos. A seguir, já faço mais uma diminuição, laçada da frente, no próximo ponto, laçada de trás, fecho os 2 juntos. Mais uma vez, 1, 2 baixos. No terceiro e quarto ponto da carreira, faço a diminuição. Então, aqui vai ficando cada vez mais difícil de pegar, mas a gente vai devagar, com jeitinho, que a gente consegue até o fechamento completo dessa parte da cabecinha. Cheguei aqui no último pontinho, olha como fechou bem mais. Agora, nessa carreira, e até diminuir por completo, nós vamos trabalhar. Faço a diminuição. Um ponto baixo. Uma diminuição.
ponto baixo, até fechar por completo. Eu volto para arrematar e depois começarmos a costura. Nem aqui eu reduzi até o final e puxei o fiozinho para dentro, dando um nozinho. Já costurei um braço de um lado e uma perninha do outro. Agora eu vou costurar o outro bracinho junto com vocês para vocês verem como eu faço. Então, com a ajuda da agulha de tapeçaria, nós vamos fazer a costura. Então, aqui eu venho já com o fio na agulha de costura, na agulha de tapeçaria. Essa agulha, ela facilita bastante o nosso trabalho. E eu vou colocar aqui, ó, nivelado com o outro, medindo de um lado e do outro a mesma distância. Então, se você quiser, você pode colocar aqui um alfinete, colocar um marcador de pontos para facilitar essa visualização. Aqui a contagem, né, a distância entre eles. Aqui eu também vou seguir a mesma carreira. Então, eu vejo a carreira que eu fiz a costura na parte de baixo e venho nessa mesma carreira. Passo a agulha na base e passo a agulha no bracinho. Venho mais uma vez, passo a agulha na base, passo a agulha no bracinho. Então, eu venho aqui e eu tenho que passar por dentro das duas carreiras, ó. Então, venho desse lado e desse lado. Então, pego, olha lá, os dois lados na agulha. Então, aqui já dá pra ver mais. E a gente vai fazendo assim, ó, até o final. Depois de finalizado, ó, vão ficar os dois bracinhos costuradinhos. Então, vou costurar o bracinho até o final, volto costurando a perninha e depois a gente vai dando continuidade ao acabamento. Agora, vamos para a costura da perninha. Então, aqui, o nosso ursinho é um ursinho modelo sentadinho. Então, a gente precisa costurar a perninha para frente da carreira central. Então, aqui eu tenho o buraquinho inicial, olha só, e eu vou costurar ele me guiando pelo buraquinho, uma, duas. Na terceira carreirinha aqui, eu começo a costura da minha perninha. Então, vou virar pra cá pra alinhar com o outro e vou começar. Venho com a agulha de tapeçaria, vou pular 1, 2 pontinhos da carreira, porque eu estou me guiando lá pelo furinho central, ó. Então, venho, passei a agulha e vou começar a costura, igual eu fiz já com o bracinho, ó. Venho costurando reto, ó, como ele sai ali. E aqui também tem um detalhezinho. Na perninha, cada ponto da base, eu costuro 2 pontos da perninha. Então, aqui, ó, fiz um, volto nesse mesmo da base e já vou no da frente da perninha. Empurrando o enchimento pra lá, pra ele não pegar ali. Então, venho no próximo, passo no ponto lá da perninha. Volto no mesmo ponto da base e vou no próximo ponto da perninha. Então, ficamos com 2 pontos da perninha dentro de um ponto da base. Porque a gente quer que ajuste ainda mais a perninha, para que a costura não fique muito para fora. Então, aqui, vou acabar de costurar, volto mostrando para vocês, olha lá como é simples, ó. Já fica com as duas perninhas costuradas, só falta mais alguns pontinhos. E depois nós vamos começar a enfeitar. A gente ainda não vê ele como um ursinho.
Quando a gente coloca a orelha, focinho, faz o olhinho, aí a gente vai já conseguindo visualizar essa parte. Bem, então vou terminar a costura da perninha e volto dando continuidade. Agora vamos confeccionar a orelhinha. Fiz o anelzinho mágico e já fiz 6 pontos baixos. Fecho e vamos no primeiro dos 6, onde eu já trabalho 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Depois, vou trabalhar aqui completando toda a carreira, fazendo 2 pontos baixos em cada um dos 6, ficando no total com 12 pontos baixos. Finalizei a carreira, tenho os 12 pontos baixos. Agora, eu sumo meu marcador e já vou para a última carreira de aumentos. Nessa próxima carreira, nós vamos trabalhar... Faço aqui, no primeiro ponto, 2 pontos baixos juntos. Venho no próximo, só um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos juntos. No próximo, só um ponto baixo. Então, circulando toda a carreira. Quando eu chegar ao final dessa carreira, eu trabalho mais 4 carreirinhas em ponto baixo, ficando no total com 7 carreiras. As 3 de aumento, a primeira que fizemos os 6, a segunda que fizemos 2 baixos juntos e a terceira que fizemos 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho, em toda a volta. E depois mais 4 trabalhando um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Ao finalizar, eu arremato deixando os 20 centímetros mais ou menos de fio para que possamos costurar. Bem, aqui eu já tenho a minha orelhinha prontinha, então ela vai ficar assim. E depois a gente vai arrumar ela para que ela fique no formato da orelhinha do ursinho. Agora eu vou repetir o processo fazendo a outra orelhinha e depois eu volto já costurando. Finalizei as 4 carreiras, subo o meu marcador e agora eu vou fazer a redução. Finalizei as 2 orelhinhas e já costurei uma. Aqui para a costura da orelhinha, eu vou seguir o mesmo processo que eu já fiz nas perninhas e bracinhos. Então, eu venho com agulha de tapeçaria e vou começar a costura. Aqui nessa parte central é o fechamento da carreira. Eu vou colocar aqui, ó, 2 pontinhos para frente e 2 para o lado. Porque a gente vai costurar aqui a mesma coisa, só que a gente vai costurar a orelhinha bem arredondadinha. Então, o que a gente faz agora, ó? Passei o fio e eu vou costurando e fazendo uma curva aqui, ó. Então, ela vai terminar aqui desse lado. Então, eu venho, cada carreira, eu venho descendo um pouquinho o ponto, ó. Então, venho, vou mais para baixo um pouquinho, até formar aqui mesmo uma curvinha. Como eu disse para vocês, você pode também marcar aqui com o marcador o começo e o final da costura. Então, dessa forma, eu vou costurar aqui essa parte, deixar pronta a parte da orelhinha, né? Eu arredondo bem ela e fico com as 2 orelhinhas já prontinhas. Depois, eu volto para a parte do focinho. Base do ursinho já toda pronta. Agora, eu vou trabalhar a parte do focinho. Eu adiantei aqui a parte em crochê e ficou bem fácil pra gente confeccionar. Eu fiz o anelzinho, 6 baixos, exatamente igual eu comecei as outras partes do nosso ursinho. Então, fiz 6 pontos baixos. Na segunda carreira, eu fiz 2 baixos para cada um dos 6, ficando com 12 pontos baixos. Depois, eu trabalhei mais
1, 2, 3 carreirinhas, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, ficando ainda com 12 pontos baixos, um para cada ponto da carreira de base nessas 3 carreiras retas. E aqui a gente tem o focinho. Eu vou usar aqui um focinho de plástico, esse focinho com trava de segurança. Esses focinhos são bem legais, principalmente quando a gente vai entregar o brinquedinho para criança. Porque ele tem a travinha e ele não vai soltar. Depois que você coloca a trava, coloca o focinho, coloca a trava, nem a gente consegue puxando e tirar, porque ele fica bem resistente mesmo. E como eu mostrei para vocês, já você encontra no Mega Armarinho os focinhos de várias cores e tamanhos, como também os olhinhos, esses acessórios para amigurumi. Bem, e aqui eu vou usar para fazer a boquinha e aquele risquinho que desce do narizinho. Eu peguei aqui, ó, eu tinha um pouco de fio charme na cor preta. Você pode usar o Anne, o Duna, o próprio amigurumi, enfim, um fio preto que você tenha. E eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho para cima, 1, 2 carreirinhas para cima. Da parte central aqui. Então, eu me guio bem pelo comecinho lá, onde nós fizemos o anelzinho mágico. E eu desço com esse fio até passar 1, 2 lá embaixo. Deixando ele assim, bem retinho, ó, alinhado. Passo o fio. Puxo para que fique um fio só. Assim, ele não fica muito grosso e fica delicadinho. Essa outra pontinha eu deixo um pouquinho maior, para que a gente possa fazer o arremate depois. Então, aqui, depois que eu passei, eu posso dar um nozinho, para já deixar o fio arrematado. Depois, a gente corta a pontinha que sobrou, deixando ele bem certinho. Volto no mesmo lugar de onde eu saí a primeira vez. E agora, o que eu faço? Eu conto 1, 2, 3. E vou fazer o desenho da boquinha, vindo daqui 1, 2, 3. Passo meu fio. E volto no mesmo lugar. Conto 1, 2, 3. E vou passar o meu fio desse lado também. Sempre conferindo para ver se ficou o mesmo tamanho, se a boquinha ficou certinha. Agora, aqui, depois é só arrematar o fio e cortar, deixando ele bem certinho, arrematadinho. Agora, eu vou fazer a colocação do focinho de trava. Então, eu venho bem ali na parte de cima, onde nós saímos com o fiozinho preto, e vou apertando assim, ó, que a gente consegue o espacinho do ponto, para que ele saia do outro lado, ó. Depois que eu conseguir encaixar, ó, a pontinha triangular fica bem na partezinha do fio preto que eu desci, e a gente pode colocar a trava. Aí eu venho, e aqui a gente tem que forçar mesmo, para que ela entre, e ele é bem durinho. Aí, a gente coloca na superfície, porque senão a gente... Ó, já escutei um barulhinho e a trava já entrou. Aí, a gente vira pro outro lado e prontinho. A gente já tem o nosso focinho prontinho
para aplicar no nosso ursinho, aí que ele ganha mesmo cara de ursinho. Bem, e aqui, para fazer a colocação, eu marco a parte central, vindo aqui bem da parte de cima, entre as orelhinhas, e eu faço uma marcação, mais ou menos como se a gente fizesse aqui uma cruz, ó, bem na metade mesmo. Então, ó, por quê? Aí eu sei que eu vou sair com o meu focinho aqui dessa parte, bem centralizadinho, para depois colocar um olhinho de cada lado. Iniciamos o nosso shorts fazendo um cordão com 168 correntinhas. Estico bem o cordão para que ele não fique torcido, fique bem retinho. E vamos unir a última correntinha que fizemos com a primeira. Fecho com um ponto baixíssimo. E já temos aqui o início, onde vai ser o cós do nosso shorts. Trabalhamos agora 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto nesse mesmo ponto e faço um ponto alto, ficando com o meu primeiro ponto V. Faço 1, 2 correntinhas de separação e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Na 7ª correntinha da carreira de base, faço um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto. 2 correntes, pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas e na 7ª, novamente, vou trabalhar o ponto V. Um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Dessa forma, vou percorrer toda a carreira, onde volto com essa primeira carreira finalizada para darmos continuidade. Bem, pessoal, depois do focinho já costuradinho, eu colei um olhinho de cada lado. Esse olhinho é um olhinho de colagem, eu colei com a cola de silicone. E eu coloquei aqui no pescocinho para enfeitar uma fitinha e fiz um lacinho. Então, aqui você também poderia ter feito um cachecolzinho de crochê, colocar um lencinho de tecido, uma rosinha em fita, um laço pronto, uma florzinha pronta, enfim, dá para enfeitar depois como você queira. E também aqui, esse tamanho é o tamanho que os fotógrafos tiram foto com os bebezinhos, então que é o tamanho mais ou menos ali de 15 a 18 centímetros. Esse meu aqui ficou exatamente com 18 centímetros e assim, você pode usar ele unissex. Então, você pode variar bastante, enfeitando como você queira e também transformar ele numa ursinha ou num ursinho. Até, se preferir, pode fazer uma roupinha também. Enfim, essa parte aí de decorar o nosso amigurumi vai mesmo da criatividade de cada um. Mas agora que você já tem a base, já tem a receitinha do ursinho, tenho certeza que você vai variar bastante nessa parte do enfeite. Bem, pessoal, e assim nós finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!